Muita gente já falou bastante sobre cursinhos. Será que ainda tem alguma coisa importante para acrescentar nesse assunto? Tem sim, e o que eu vou falar nesse vídeo pode ser o divisor entre você ser aprovado e não ser aprovado. Meu nome é Kleber Wilson, sou formado em Medicina, sou formado em Engenharia e acredito que a educação pode mudar a sua vida. Roda a vinheta! Devo fazer cursinho ou não para ser aprovado? Você indica algum cursinho? E esses cursinhos online agora? O que você acha deles? Todos os dias eu recebo várias perguntas dela pelo Instagram, pelo Facebook, pelo e-mail, na fila do supermercado. Tá cheio o supermercado hoje, né? Viu, vem cá. E esse negócio de cursinho funciona para ser aprovado mesmo ou não? Cursinho é um assunto delicado e eu não quero ser injusto. Eu recebi uma bolsa integral de cursinho há quase 20 anos. Como aquele ano foi incrível. Os professores eram os popstar do momento. A gente falava o tempo todo sobre eles. E o diretor do cursinho? O maior relações públicas do mundo, aquele cara. Eu lembro como se fosse hoje a conversa que eu tive na sala dele quando eu recebi a bolsa de 100% desse cursinho. Em alguns minutos o cara me convenceu que aquela bolsa ia ser um marco na minha vida. Tudo isso a gente encontra no cursinho. Somos acolhidos nas nossas angústias, convivemos com os outros sofredores que passam pela mesma situação que a gente. E sempre tem alguém na pior para deixar a gente tranquilo e achar que tudo vai ficar bem, porque a gente podia ser aquele cara. E isso é um negócio incrível. Se as coisas estiverem ruins num grupo social, coloca alguém em crise lá dentro. Você vai ver como todo mundo acha que a coisa melhorou. Agora me responde, você conhece algum lugar que tem mais gente em crise do que o cursinho? Para ser aprovado onde você quer, é muito importante que você tenha clareza das suas dificuldades e das competências que você precisa desenvolver. E no cursinho, tudo isso fica confuso demais. Tá bom, deixa eu ver se eu entendi. Você é contra cursinho. Eu sou contra você não ser aprovado. Os cursinhos estão corretíssimos. A pessoa que confia neles cegamente para ser aprovada é que está errada. Recebi uma mensagem de uma menina super esforçada que acreditou que o cursinho ia resolver todos os problemas dela de aprovação. Família humilde, foi conversar com a família, tinha uma renda de R$ 3.500. A família se esforçou muito para pagar a mensalidade de R$ 1.600 do cursinho. Todo mundo pagou o preço. Ela fala na mensagem que foi um dos piores anos para a família dela. Resultado, no final, ela não passou. Ela estava arrasada, não sabia o que tinha feito de errado, não sabia se desistia, se continuava, ainda mais agora que o cursinho tinha dado errado, o que podia dar certo. Ficou isso na cabeça dela. Você consegue perceber como o cursinho, nesse caso, pode ter sido a última pá de terra na aprovação dessa menina? A culpa não é do cursinho, a culpa é da menina que talvez não tenha estudado direito. É exatamente isso que vão falar pra você quando você não passar. O cursinho é como esses restaurantes caros que você paga pra comer à vontade, sabe? A maioria não admite, mas tem muita gente que vai nesses restaurantes e come um monte de coisa que não comeria só porque pagou. Arroz e feijão é barato, eu não vou encher a barriga com isso aqui não. Eu vou comer 1 quilo desse ovo de codorna para tirar o preço que eu paguei aqui. Isso não é nem racional nem produtivo, mas o povo faz. Um dos frutos mais cruéis do cursinho é o aluno que não passou por uma questão. Quando o cara não fez nada e não passou por 50 questões, tá tudo certo, beleza, segue a vida, o cara tá no lucro. Quando o cara dá o sangue, falta uma questão para passar, eu queria pedir 1 minuto de silêncio por esses guerreiros e guerreiras. E o outro pesadelo? Entrar pro grupo do já conheço todas as piadas e tamo aí para mais um ano de cursinho. Eu fico chateado quando eu vejo gente viciada em cursinho, viu? E aí, meu? E aí? Você tem um resumo novo aí pra mim, cara? Tenho sim. E esse é do bom, hein? Tem tudinho aí, cara. Passa aí, passa aí. Passa logo, cara. Ó, eu vou passar, hein? Mas vai te custar mais 1 ano de cursinho isso aí. Que se dane isso aí, meu. Eu já não consigo mais viver sem isso mesmo. Passa logo esse resumo aí, meu. Quando eu fiz cursinho, eu vi que tinha algumas pessoas que estavam ali há anos. E eu não conseguia entender como essas pessoas não passavam. Essas pessoas sabiam muito, mas entrava ano, saía ano, elas não passavam na faculdade que queriam. Fiquei pensando bastante tempo sobre isso e consegui entender o que acontece. Para entender, a gente precisa ter clareza do que faz uma pessoa passar. A pessoa tem que ser capaz de fazer questões sozinhas no dia do Enem. Ponto. Isso parece muito óbvio, mas as coisas óbvias no cursinho se perdem. Quando a gente vive num grupo de pessoas que estão lutando arduamente para alcançar um determinado objetivo que parece muito difícil para todo mundo, é comum que as pessoas comecem a criar objetivos intermediários e que por vezes ocupam o lugar do objetivo principal. Já reparou que os alunos que respondem tudo no cursinho são mais valorizados do que os alunos que não sabem? Os professores gostam desses alunos, os outros alunos admiram esses alunos e esses alunos adoram ser esses alunos. A menor sombra de dúvida sobre o quanto esse aluno sabe mancha o brilho da imagem desse aluno na seita do cursinho. O único problema é que para ser aprovado você precisa lidar com o que você não sabe.
Você tem que gostar muito mais de encontrar o que você não sabe do que cultuar aquilo que você já sabe. Por outro lado, o cursinho tem a estrutura perfeita para a gente esconder as nossas deficiências. Aquilo que eu não sou tão bom e não gosto muito pode ser substituído facilmente por alguma coisa que eu goste. Afinal de contas, tem tanta coisa para estudar que se eu pular uma coisa ou outra não vai nem fazer diferença no resultado. Vai dar a impressão que eu estou me matando de estudar igual. Além de tudo isso, existe o fato de que o cursinho é um grande moedor de tempo. Vamos pensar o seguinte, tem um cara que tem muitas deficiências em várias áreas, vai prestar o Enem. Tragédia, vai mal, nota bem baixa, ruim quase tudo, toda a nota dele bem ruim. Decide fazer cursinho. Depois de um ano de cursinho, ele presta o Enem e a nota dele melhorou. Tá vendo? E você vem falar que o cursinho não funcionava. Vamos entender como ele funcionou. Ele tinha um monte de deficiência, o cursinho atirou em várias direções, acertou algumas delas, ele foi fazer o Enem e a nota dele subiu. O aluno não passa, mas ele entende que ele estava muito distante, caminhou bastante nesse ano e agora a esperança dele foi renovada. O cursinho fica feliz, porque ele nem precisa fazer propaganda para esse cara. Esse cara vai voltar para o segundo ano de cursinho sem ele falar absolutamente nada, porque já está na cabeça dele de que um segundo ano de cursinho vai fazer ele percorrer a mesma distância que ele percorreu com o primeiro ano de cursinho. E é nesse momento que acontece o evento mais cruel da vida de um estudante. Ele veste o tapa-olho do cursinho e não enxerga mais nada a partir daí. Ele atinge o grau máximo da confiança cega no cursinho. E aí o cursinho mói o tempo dele. Olha a situação. Ele não sabia nada de probabilidade, foi pro Enem, tomou pau em todas as questões de probabilidade. Fez o cursinho, assistiu uma aula, foi para casa, estudou, fez questões, brigou com os livros, entendeu a probabilidade. No segundo ano que ele foi fazer o Enem, acertou todas as questões de probabilidade da prova. Resultado, competência e probabilidade ele tá ok. Apesar disso, quando ele veste a venda do cursinho, no segundo ano esse cara vai estar de novo, sentado na mesma aula de probabilidade, fazendo as mesmas questões em casa sobre probabilidade de uma coisa que ele não precisaria fazer. Sabe qual é o mais triste de tudo isso? Se você for conversar com ele e perguntar por que ele está fazendo isso, vai vir a resposta. É que eu tenho medo de esquecer o que eu já sei. Não adianta melhorar nada se você esquecer aquilo que você já aprendeu. Então eu venho aqui, assisto aula, faço todas as questões de novo. Quanta cegueira. Não é melhor, para ter certeza de que você não esqueceu, fazer algumas questões de probabilidade periodicamente? Se ele faz algumas questões de probabilidade de tempo em tempo, ele evita todo aquele tempo de ficar assistindo a aula, depois ir estudar em casa, uma coisa que ele já sabe. Ao invés disso, ele fica tateando, achando que acho que eu não passei por uma questão, essa questão deve estar aqui. Não, ela deve talvez estar aqui. E se tiver aqui? Melhor eu cuidar de tudo. É que eu acho muito mais seguro assim, eu não consigo me desprender disso. É a busca por essa segurança que vai jogar você no grupo do não passei por um ponto. O tempo que você está gastando para estudar as coisas que você já sabe, está impedindo você de achar as coisas que impediram você de passar de verdade. Imagine que existe um conjunto de questões no mundo que, se você fizer, vão desenvolver a sua capacidade de ser aprovado no seu sonho. O seu trabalho é só encontrar essas questões e ser capaz de passar onde você quiser. Quando você entra no cursinho, eles brincam de cabra cega com você. Já brincou de cabra cega? Eles tapam o seu olho e dão várias aulas que supostamente estão indicando o caminho para as suas dificuldades. No começo, quando você tem um monte de dificuldades, você senta, assiste a aula do cursinho e você vai sentir que está dando certo, porque tá mesmo. O problema surge quando aquele grosso das suas deficiências já tiver sido resolvido e você precisar ir atrás daquelas últimas questões que faltam para você de fato ser aprovado. Se continuar brincando de cabra cega nesse momento, vai brincar por muito tempo. Você vai se esforçar estudando tudo, revisando tudo e não vai encontrar aquilo que é necessário para você ser aprovado. Nada a ver isso que você está falando. Se tudo isso fosse verdade, não tinha tanta gente sendo aprovada depois de fazer cursinho. Não faz sentido isso que você fala. Eu sei que parece duro isso que eu estou falando e invariavelmente nós vamos chegar no argumento do tem muita gente sendo aprovada nos cursinhos e blá 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 blá. Alguém já publicou uma propaganda de cursinho dizendo alguma coisa assim? Temos aprovação de 30% depois de 3 anos de cursinho. No primeiro ano de cursinho, esquece esse lance de aprovação, é só para você esquentar o motor. Claro que não. Quando você analisa as estatísticas de aprovação dos cursinhos, você quer acreditar que todo mundo que está sendo aprovado fez só um ano de cursinho. Acabou de entrar, entrou no cursinho e vida que mudou. Mas quando você entra na sala de aula do cursinho, você percebe que a maior parte das pessoas que estão ali são clientes antigos. É mesmo. De qualquer forma, não adianta eu querer convencer ninguém. O que eu falo nos vídeos é só a minha opinião e por mais que eu me esforce, o que eu digo aqui não passa da opinião de um único cara que precisou ver as coisas diferentes para ser aprovado. A gente tem muita mania de o bem contra o mal, o herói e o vilão. Os cursinhos não são os vilões. Eles surgiram como uma solução e tem todo o mérito por isso.
Eles foram criados em um momento da história em que tudo na educação se fazia em massa. Material para todo mundo, aula para todo mundo, salas que passaram a ter 150, 200 alunos. A gente não tinha tecnologia naquela época para individualizar o aluno, olhar para as dificuldades deles separadamente e ajudar cada um dos alunos. Os cursinhos fizeram o melhor que eles podiam fazer com o que eles tinham na mão. Um cara, um microfone, um projetor, uma sala grande e vamos que vamos. Não dá para negar que o cursinho é uma ferramenta para trabalho grosso. O problema é que para ser aprovado, muitas vezes você vai precisar fazer um trabalho de ajuste fino na sua preparação. Na verdade, não tem problema fazer cursinho. O problema é você cair nesse lanche e acreditar cegamente que o cursinho tem tudo que você precisa para ser aprovado. Qualquer receitinha pronta que ocupar o seu comportamento racional vai impedir você de passar. E esses cursinhos online que surgiram, essa coisa toda moderna, isso aí funciona? Dá pra entrar na mesma via. Eu tenho que assistir 72 mil aulas da plataforma que eu comprei. Pra quê? Qual o objetivo? Que competência você vai ganhar fazendo isso? Paciência? Só se for paciência para tentar ser aprovado por 10 anos. Por tudo isso, eu digo que o Duda é uma ferramenta monstruosa e eu tenho um baita de um orgulho de trabalhar nele. Principalmente porque o Duda não tem interesse em obrigar você a seguir nenhum plano fixo. Ele quer que você faça questões, como no dia do Enem, ele analisa o seu desempenho e escolhe as próximas questões de maneira específica a atender às suas necessidades. Se 2 pessoas usarem o Doodle, as questões oferecidas vão ser diferentes, porque as dificuldades dessas pessoas são diferentes. Sabe aquele negócio de tapar o olho e sair caçando por aí as questões que vão ajudar você a ser aprovado? O Doodle é justamente o contrário. Ele vai desenhar um mapa mostrando onde estão as questões que você precisa para ser aprovado e vai trazê-las para você. Eu acho que você vai trazer a aprovação para casa, mas antes vai ter que destapar os olhos. Fazer poucas questões por dia, investigar o que você não soube fazer com toda a vontade do planeta, ir atrás de coisas que podem mudar a sua capacidade de resolver as questões e verificar no final se você se tornou capaz de fazer essas questões sozinho. É isso que vai mudar tudo na sua preparação para o próximo Enem. Se você gostou, eu já fico satisfeitíssimo. Valeu se você já se inscreveu no meu canal. Se você tem um amigo que ainda está com os olhos bem fechados, encaminhe esse vídeo para ele. Valeu!